Você tá sem áudio. Bom dia, gente. Bom dia, Pronto. Bebel. Bom dia, Tudo bem? chefa. Bebel Tudo bem? onipresente. Só Vou começar a te chamar de deusa. ninguém merece, gente, essa vida. Virar pro Gente, chefe. então, literalmente, Não, só vou fazer uma abertura aqui e já volto. Acho que os meninos ainda delírios virtuais. Cadê? Rani Oi. já conseguiu entrar? Oi, Então, querida. Já estou aqui. Tudo já bom? Que está. bom que conseguiu entrar Tudo mais ótimo. cedo. Consegui. Que bom. Beleza. Saindo Gente, eu daqui tô e ralar na aula, né? Tô aqui na sala dos professores, a iluminação não tá muito legal não, mas é o que tem pra hora, tá? Vai desse jeito, Ah, é? Você tá aí? Que saudade dessas salas. né? Eu tô aqui. Mostrar pra você que não matar a saudade. Mas é a sala dos professores do Bloco C. Ah, tá. É, mas também, dá saudade também. Pessoal, vocês não estão conseguindo escrever no chat, né? Eu já não estou entendendo por quê, porque já está habilitado aqui que eles podem Gente, participar do chat. que imaginei que eu ia falar isso. Anne, de Oi. repente, a Vou gente colocar faz o o fone, seguinte, não tá bom, se eles não estiverem meu conseguindo microfone, acessar o chat por algum meu motivo, fone. durante a palestra, você deixa bloqueado tudo e depois, no final da palestra, aí você abre, né? É, pode Se ser. tiver alguma intercorrência, algum problema que a gente já conversou, aí você fecha, Tá, entendeu? tá, ok, certinho. Mas, vamos ver, eu atualizei aqui, mas se não atualizar aqui, tá ok. Aí a gente faz assim, certinho. Tem que vigiar aqui. Será que ela vai entrar como Tiburi ou como Márcia Tiburi, Tatiana? Sei que é a best friends forever aí. Estamos de olho. Quem está de mãos levantadas? Eu não sei, eu não sei. A louca da live, né? Pedindo entrevista. Oi, Lilian. Vocês não têm habilitação para falar, meu bem, nem para usar por enquanto, não. Só Mas no ela vai final saber da esse telefone, palestra. ela não vai utilizar o computador. Agora, deve ser, como ela deve estar com mais tipo, mas eu acho que ela vai entrar como Márcia Timori, que é o nome que tá no telefone dela. Uhum, deve ser então. Nossa, gente, não Thiago. Gente, vai atrasar um pouquinho, explica, né, Anne, que é o fuso horário de Paris, ela tá em Paris, fica bem complicado, a agenda dela é lotada, esses atrasos são normais nesses momentos de pandemia digital. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá. Pode dar um oi aí para ela, Anne, porque meu computador não tá pegando aqui. Ah, não, mas não são nem 10, né, gente? Calma. 10 horas agora. Pessoal, é o seguinte, pessoal que entrou agora por último, nós estamos com um probleminha técnico. Ah, a Bedel entrou de novo. E então, portanto, durante a palestra, ai, cadê a Bedel aqui? Vocês não têm controle nem para o chat aqui, mesmo estando ativado. Mas no final eu vou liberar todos os controles, aí vocês vão conseguir falar, vão conseguir fazer perguntas. Mas reitero que as perguntas só serão feitas pelo chat, tá bom? Tá bom. Eu entendi, professor. É isso mesmo? Já temos 54 pessoas aí esperando, Márcia Senhora. Tiburi, 55. Gente de Deus, coisa boa. Bom dia a todos.
e a todos. Uma honra receber vocês por aqui, tá, pessoal? Muito obrigado, pessoal do grupo com Mulheres com Adriana Corsi, grupo do Pequizeiros, Conjuntura Política, pessoal do Polêmica e Política, todos atenderam muito bem nosso convite. Eu acho que tem muita gente bacana aqui hoje. Um abraço para os meus alunos, em especial, que estão aqui, alunos e alunas, contemplando essa live. E vamos embora, que seja sucesso, gente, que seja de grande contribuição. Conseguiu falar com nossa diva? Não, não mandei mensagem para ela não, que ainda não deu horário. Ah, não, já deu o horário, né? É melhor você mandar mensagem, porque você é quem está em contato com ela, né? Bom dia, professora Alcilene, seja bem-vinda. Ah, muito obrigada por aceitar nosso convite, professora Alcilene, seja bem-vinda. E que em breve, professora Alcilene estará conosco em uma live organizada por nós também para falar sobre a presença marcante, a problemática de relações de gêneros no cinema brasileiro. A professora Alcilene, para quem não conhece, é a professora da UFG, coordena um grupo de mulheres no cinema, e é um prazer tê-la aqui conosco, professora. Vou aproveitar a oportunidade, enquanto nossa convidada não entra, de agradecer também a professora Maria do Espírito Santo, minha querida orientadora, que eu carrego aqui do lado esquerdo do peito, que deu uma enorme contribuição, cedeu a sua turma do mestrado de História para estar podendo contemplar essa aula aqui também, né, professora Maria? Então, muito obrigada desde já, meus sinceros agradecimentos em nome de toda a equipe, e vamos embora. Bom, eu vou esperar até 10h05 para nós começarmos a live, a palestra. Aí, ela entrou. Bom, então nós enquanto vamos isso, começar. gente... Ela já chegou, Tatiana. ela já chegou? Desculpa. Sim. Toda sua. Aí vamos deixar os nossos microfones, então, desativados, que aí a gente não causa ruído no som, e à medida que a gente for apresentando, todos abrem, né? Bom dia, professora Márcia. Agradecemos aí a sua disponibilidade. A gente está se vendo? Nós não Bom vemos dia. a senhora, mas ouvimos. Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Na parte de baixo tem a câmera, acho que a da senhora deve estar desativada. Bom dia, Márcia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom dia. Ó, deu certo. Deu certo. Tudo bem? Funcionou, estamos te vendo. Tudo bem. Bom. Olá, professora, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, e vocês? Tudo bem? Tudo ótimo. Primeiramente, agradecer a sua disponibilidade por estar aqui. Passar a palavra agora para a nossa mediadora, para a gente começar essa discussão, esse diálogo. Obrigada. Eu vou esperar a senhora organizar a câmera aí, e na hora que a senhora puder começar, a senhora me avisa. E, assim, a questão Fechou de novo. Enquanto isso, gente, eu vou agradecendo aqui a parceria e patrocínio da Livraria Palavrear, que fica na Rua 232, setor leste universitário, né, que contribuiu com a gente com a doação de 2 obras da nossa querida Márcia Tiburi, Como Conversar com Fascista e Delírio do Poder, que vai ser sorteada aqui na live. Então, vocês fiquem conectados, não saiam da live, que no final da live nós vamos ter 2 obras maravilhosas publicadas e que vale a pena, tá? Então, muito obrigada ao patrocínio da Palavrear. Estamos aí, sempre de braços abertos para esse tipo de ação. Obrigadão. Olá. Certinho. Vocês estão me vendo agora? Desculpa. Sim, agora funcionou. Então tá bom. Deixa só eu colocar a conexão da professora Maria Isabel caiu. Deixa eu colocá-la aqui novamente. É engraçado. Bebel, você não está aparecendo aqui na lista.
Você levantou as mãos e eu não tô te encontrando aqui na lista de participantes. Enquanto a Bebel não entra, Anne, quer ir fazer a Achei. apresentação? Entrou. Achou? Não, ela já entrou já. Bom, eu vou começar então. Pessoal, bom dia. Agradeço aí a presença de todos vocês na no nosso evento. É um prazer recebê-los aqui. Nós estamos aqui para ouvir, e para conversar com a professora Márcia Tiburi, que estudou artes e filosofia, e é autora de obras importantes, para o pensamento crítico contemporâneo, dentre elas o Feminismo em Comum para Todas, Todes e Todos, o Ridículo Político, uma investigação sobre o risível, a manipulação da imagem e o esteticamente correto, e uma famosa, que nós sempre falamos, às vezes até em sala de aula também, Como Conversar com um Fascista, Diálogos sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro. Então, eu gostaria... E, por último, olha só, eu esquecendo a gafe, por último, o livro que ela lançou, que é a inspiração e o tema da nossa conversa de hoje, que é Delírio do Poder. Então, seja bem-vinda, agradeço em nome da Unialfa a sua disponibilidade para falar conosco. Passo a palavra assim, para a senhora dar aí um bom dia para o pessoal e depois a gente continua no nosso cronograma. Então, bom dia a todas e a todos e a todes. Eu quero agradecer muito pelo convite que me foi feito pela Tatiana e dizer que é uma alegria para mim esse momento com vocês, é uma chance da gente conversar temas que nos tocam, são urgentes nesse momento, então agradeço muito e espero que a gente tenha uma ótima conversa. Sim, muito obrigada. Eu passo a palavra também para a nossa querida coordenadora, a professora Maria Isabel de Mello, que também é mestre em Direito, conselheira da OAB Goiás e é autora do livro Manual de Direito Civil, pela editora Jus Pode Vir. Professora Maria Isabel, se ela está conseguindo falar, nós não estamos te vendo. Sim, estou aqui. Bom dia, pessoal. Professora, mas assim, eu tenho uma honra tão grande de estar nesse evento, porque eu te admiro tanto que eu acho que a senhora não faz ideia. Eu sei que a senhora é admirada por muita gente, esse grupo em particular tem uma verdadeira adoração por você, assim. Mas eu queria deixar o meu registro pessoal da minha admiração pelo seu trabalho, pela sua história, pelas suas obras. Você é uma mulher que nos inspira e, com certeza, esse evento, quando a professora Anne, nós conversamos e trouxe a possibilidade de fazermos isso para os nossos alunos da graduação também, dentro de uma instituição privada, dentro de um grupo empresarial, familiar. Falei, olha, é o momento de uma reflexão, é o momento de uma fala importante e dentro da academia, dentro de um processo de construção do conhecimento, ter a professora Tiburi é algo que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum. Então, eu sou muito grata a esse grupo por ter nos oportunizado esse momento. Eu espero que esse seja o nosso primeiro contato de muitos. Eu sou sua seguidora, eu sou sua fã, e eu tenho certeza que os alunos que estiverem e os professores que estão acompanhando essa atividade terão muito ganho aí com as suas palavras e com o seu ensinamento, porque a senhora como eu já disse, nos inspira muito, viu? E agradeço mais uma vez aí também, em nome da Unialfa, a disponibilidade, agradeço e deixo as portas abertas para sempre que possível retornar à nossa casa, tá bom? Eu vou deixar o meu microfone e câmera mais desligados, porque a minha conexão está muito ruim, eu estou caindo toda hora, para não atrapalhar, tá, professora? Muito obrigada. Obrigada, Maria Isabel. Muito obrigada. Bom, nós vamos começar, então, com as nossas perguntas, Vou me apresentar, porque muita gente não me conhece aqui, Eu sou professora da instituição Unialfa,
sou mestre em História e trabalho, né, com as disciplinas propedêuticas do curso de Direito, e também sou líder, junto com a professora Maria Isabel, do grupo de pesquisa em História do Direito da Mulher e de Gênero, né, da Unialfa, do canal Feminivinho, junto com a Tatiana, né, que também foi quando a gente entrou em contato com a professora Márcia Tiburi, que gentilmente nos atendeu, né, quero até elogiá-la por essa humildade, pela forma como nos tratou o tempo todo muito bem. E quero, né, fazer uma pergunta, falando aí do meu lugar de fala, né, que eu trabalho com linguagem, que eu também sou do campo das letras. Eu gostaria de falar sobre, já no seu primeiro capítulo, né, você fala sobre a questão da linguagem, quando você define, né, a questão de delírio e tal, você fala sobre a linguagem rebaixada à literalidade, no momento em que nós estamos vivendo, né? A gente tem essas questões da internet, das redes sociais, da tecnologia e tudo mais, e muitas vezes a gente percebe um cancelamento, né, dessa capacidade de pensar. E pensar a linguagem, né, todo o seu potencial discursivo, no mundo de fake news, como a gente está vivendo, que é angustiante, né, onde o próprio conceito de política, né, e os próprios conceitos, de modo geral, são tão pouco acessíveis, não parece um delírio? Porque eu até assisti também ontem, no domingo, né? No domingo, perdão, uma live que a senhora fez. Eu estou aqui oscilando entre você e senhora, né? Sobre linguagem, achei super interessante a distinção que você faz entre o bate-papo, a conversa, o discurso, né? Achei bem bacana isso, mas não te parece impossível a missão da gente possibilitar às massas, né, a compreensão daquilo que está sendo dito, né, no nível raso ali, quando as nossas próprias instituições, em especial a instituição educação, as instituições de educação, não possibilitam nada além do raso, né? Não porque os professores não queiram ou porque a gente não tem a intenção, né, de possibilitar aí uma reflexão mais profunda, uma análise linguística da linguagem mais profunda, né? Mas como é que a gente tem esperança num cenário até que você chama ali de delírio negativo, né? Como ter esperança nesse cenário? Anne, obrigada. Com vocês antes, eu quero agradecer muito a todas que estão para esse nosso evento e queria combinar com vocês que todas nós nos chamemos tu e de você, porque assim as mais velhas como eu se sentem menos velhas e as mais jovens se sentem mais velhas, então é muito bom a gente se sentir jovem e velha. Combinado. Num contraste dialético idade física. Eu tenho é interessante isso, porque não, isso é bacana, porque eu tenho 50 anos hoje e eu me lembro assim como eu ficava ofendida. Tinha, sei lá, 20, 30 na velhice, assim, eu olho para a juventude e acho tudo tão bacana e fico pensando, mas eu também não sou tão velha. Pelo menos assim eu espero. Mas eu gosto muito de pensar nessa, vamos chamar assim, essa dialética da idade. Mas, enfim, só... Combinado. Poder se tratar. Está cortando bastante a fala da senhora. A sua fala, perdão. Você precisadas horas para cada pergunta. Professor, acho que ela caiu. A conexão dela. Acho que a conexão dela caiu. Pessoal, para quem entrou depois, nós deixamos o chat e o áudio fechados. Vocês vão poder participar no final, tá? A gente vai liberar todos os controles para vocês fazerem perguntas ao final, se der tempo. Só para vocês ficarem tranquilos aí que tem o pessoal levantando a mão. A conexão da professora caiu, mas ela já deve estar entrando de novo. Avisei ela aqui que o som dela está cortando. Vamos ver se ela lê, né? Uhum. Gente, coisas
da internet, direto de Paris. Quero agradecer também a presença da professora Joana Maria Pedro, que está aqui conosco. Muito obrigada, é uma honra ter a senhora aqui. Professora Joana Maria também, já foi feito o convite para a gente fazer uma live pelo GPEG, estamos esperando só essa agenda super atribulada aí, mas vai ser um enorme prazer tê-la em nosso grupo, falando, contribuindo, professora que a gente acompanha dentro da Ampul, com seu trabalho, sua militância, é uma honra tê-la aqui presente com a gente também. Opa! Pronto? Professora, Gente. eu vi a senhora levantando a mão, professora Joana, mas a gente está com os controles todos fechados para os participantes, a gente vai liberar só ao final. A senhora me desculpe. Ah, bom. Mas eu não sei, vocês escutaram o que eu estava falando ou não? Não, nós não escutamos nada do que a senhora falou. Só do que você falou, só a parte do que você pediu para nós nos tratarmos por Tem que falar de novo. Tá bom. Eu estava tentando a resposta à sua pergunta, então, Anne, não foi. Então, eu vou tentar repetir. Bom, o que eu estou colocando é que, primeiro eu coloquei que quando a gente escreve um livro, quem escreve um livro fica muito feliz de ouvir as opiniões, as interpretações, as ideias que as pessoas trazem a partir das suas leituras. E por isso eu agradeci a vocês pela leitura desse meu livro, do Delírio do Poder, que é um livro lançado em 2019, no começo do ano, depois que apareceram as evidências, né, da minha saída triste do Brasil, né? Foi uma saída muito triste. Bom, sobre a questão da esperança. Eu entendo que a esperança é, de um lado, momento. Bem, pessoal, a conexão dela está caindo. Vocês estão conseguindo ouvir, Flávia, Tatiana, Raniele? Fazer o seguinte, quando ela estiver falando, vamos fechar todas as webcams para descer um pouquinho e manter a estabilidade da chamada, tá? Também acho que é importante. Talvez melhore. Professora, nós não conseguimos ouvi-la. Professora Márcia, não sei se a senhora consegue me ouvir, mas nós não conseguimos ouvi-la. Tem que vocês não estão me... Tá cortando e a gente fica longos períodos sem ouvir a senhora. Anne, acho que você chama ela de senhora mais uma vez, ela sai da live. Essas plataformas para um telefone são muito ruins, né? Sim. Vocês também... Agora estamos ouvindo. Pois é. Então, eu vou tentar pela terceira vez. Então, se não der, a gente pode... Gente, é o seguinte. Alô? Essa plataforma é parecida com o StreamYard, dá muito problema, realmente. O meu telefone já tá... E olha que eu comprei um telefone novo, com uma muito potente, para dar certo, mas... Porque essas plataformas aqui, elas não dão certo. Mas vamos tentar. Eu vou tentar repetir pela terceira vez a minha resposta à pergunta da Anne. Tá bem? Bom, eu estava agradecendo, então, por vocês terem lido. Foi um livro escrito no ano de 2018 e no final de depois de uma avaliação sobre a campanha política, sobre o ano sobre a ascensão fascista. E o que eu queria justamente nesse livro era
promover uma análise desse momento bastante intenso e pesado, um momento de extremismo de direita vivido pelo Brasil. E queria tentar apresentar para as pessoas como a nossa experiência, a experiência nesse caso, estava sendo vivida no Brasil. E aí eu... Deixa eu perguntar, vocês estão me ouvindo agora? Sim, Muito, professora. Te escuta. Se você ficar perto do seu roteador, talvez melhore um pouco a conexão. Mas eu não tenho roteador, eu tenho que usar a internet do meu agora celular. ficou bom. Ah, tá. Agora estamos bom. ouvindo. Então tá, eu vou tentar continuar dando a minha resposta. Tomara que a gente consiga fazer até o fim esse nosso encontro, né? A internet melhorou bastante agora, melhorou bastante. Tá bem, então eu vou tentar. Bom, acho que se todo mundo fechar todas as suas portas aí também facilita, né? Talvez. Eu dando sugestões tecnológicas, é quase um assinte, né? Desculpem. Vai dar certinho. Mas olha só, então, eu estava tentando colocar isso, que nesse livro, então, eu apresentava uma tentativa de interpretação do Brasil daquele ano de 2018, e a minha intenção era justamente tentar mostrar como uma categoria tão absurda, ou uma categoria que pode soar para muitas pessoas como sendo absurda, que é a categoria do delito, como ela podia ter uma funcionalidade analítica, ou seja, eu estava colocando loucura, delírio e questões desse tipo, que são tradicionalmente usadas pelo campo da psicologia como categorias de análise política. E por que eu queria trabalhar com esse assunto? Porque desde o começo da ascensão fascista no Brasil, várias pessoas começaram a chamar os fascistas de loucos. E é claro que nós devemos fazer a distinção entre as categorias, né, os fascistas e os loucos, porém, nós não necessariamente devemos excluir uma categoria quando aplicamos a outra. E no caso dos fascistas brasileiros, eu acho que, com tranquilidade, nós podemos dizer que eles são loucos. Não são loucos, e esse é um ponto importante, que tipo de loucos eles são? Não são loucos no sentido em que pessoas que têm problemas mentais ou sofrimento mental são chamadas ou são classificadas como loucas. São loucos no sentido de serem os fascistas, e fascistas loucos. Então, nesse sentido, pessoas que tanto têm posturas absolutamente incondizentes com qualquer patamar de racionalidade, quanto pessoas que têm posturas políticas específicas com um desejo de poder, uma guerra em nome do poder, sempre construindo um inimigo, sempre encontrando um inimigo sobre o qual erguer o seu império. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é excludente a loucura e o fascismo, e que a loucura nesse momento me parecia, naquele momento e até hoje, eu acho que ainda estamos nessa situação, a loucura me parecia uma categoria válida para explicar a movimentação coletiva e o estado em que as massas no Brasil chegaram, o estado ao qual essas massas chegaram, devido às manipulações feitas tanto pelos meios de comunicação de massa, quanto pelos políticos, quanto pelo judiciário, quanto até mesmo pelas igrejas do mercado. Então, em termos muito simples, assim, só para concluir esse aspecto, a loucura não é... Loucura e delírio, embora sejam temas que são usados dentro do mundo psi, a gente não encontra psiquiatras e psicanalistas tratando seus pacientes como loucos. Ninguém dá um diagnóstico de loucura. Loucura é um termo genérico que pode ser usado psiquiatricamente, mas vai ser usado sempre no sentido vulgar, de uma psiquiatria vulgar, mas ele pode ser usado, a meu ver, de maneira mais produtiva
para a gente fazer uma análise justamente antropológica, sociológica, estética e ética da situação brasileira. Então, e com isso, qual é o ganho que a gente tem, né, ao fazer esse tipo de análise? A gente compreende que tem alguma coisa absolutamente fora do normal, fora do padrão, fora dos parâmetros, fora dos patamares. Tem alguma coisa que extrapolou por completo o mundo que nós conhecíamos, seja um mundo socialmente equilibrado a partir de uma base democrática, seja, enfim, o termo, aliás, adequado é Estado Democrático de Direito, né? Acho que esse é o termo que mais se aproxima dessa ideia. Então, uma sociedade que, mesmo tendo muitas falhas, era uma sociedade que ainda conseguia se estruturar com uma básica, com um elemento básico da democracia, que era o Estado Democrático de Direito. Então, essa loucura tem a ver com esse novo estágio. E é por isso mesmo que eu tratei nesse livro a loucura como um processo, uma tecnologia implantada, assim como o ódio foi implantado em 2013, 2014, a loucura ela é implantada no meio do caminho. Bolsonaro é um dos personagens fundamentais na produção dessa loucura. Ele é um operador discursivo especializado em produzir loucura, loucura nesse sentido de desnorteio, de perda da racionalidade, o estado mental no qual a gente vê os brasileiros hoje, pessoas pobres votando e favorecendo e gritando em nome do seu próprio algoz, pessoas enfim, que são negras e defendem um racista ou o racismo, ou entram elas mesmas num discurso racista. O famoso presidente lá da Associação Palmares é um bom exemplo para a gente pensar nisso. As mulheres que são machistas, os gays que são homofóbicos e por aí vai. E cristãos todos que também têm um discurso diabólico e um discurso de demonização do outro a todo momento. Então, também são pessoas que são, digamos assim, funcionam como algozes e vítimas ao mesmo tempo. A meu ver, tudo isso tem início numa determinada produção de subjetividade, ou seja, na produção de uma mentalidade, na produção de uma sensibilidade insensível, evidentemente, de uma mentalidade que foge ao raciocínio, que escapa do raciocínio, que evita o raciocínio. E quando eu falo da pobreza da linguagem nos meus livros, eu estou remetendo justamente a esse estado, a essa produção das coisas nesse sentido, do campo da linguagem nesse sentido. Então, as coisas faladas, as coisas que são construídas como imagens, os discursos, sejam verbais, sejam imagéticos, todos eles hoje passam por uma espécie de peneira pela qual só é permitido chegar ao público aquilo que já vem mastigado, que é destruído, aquilo que é clichê e aquilo que é ódio. É como se a gente fosse prismado hoje por todo um arsenal, por todo um sistema de depauperamento, de conspurcação e de corrupção da própria linguagem. Então, eu falo isso, claro, vindo desse lugar da minha história de vida, que é a posição de uma professora de filosofia preocupada com o modo como as pessoas pensam, e o modo como as pessoas sentem, e o modo como, em função de seus pensamentos e sentimentos, as pessoas vão agir em suas vidas. E agir tanto no que diz respeito à produção, enfim, ao trabalho, quanto no que diz respeito à vida política. Então, a produção e o consumo, mas também a vida política. E nesse caso, eu tenho falado bastante que o voto, por exemplo, o voto é muitas vezes uma atitude mecânica, tanto quanto não votar, e também o voto, que é uma atitude política, que é um gesto político fundamental, ele foi rebaixado a uma espécie de consumismo, como todo o campo da linguagem. Então, comprar uma bugiganga qualquer, numa loja qualquer, e ao mesmo tempo usar como quem compra e vende linguagem na internet, ao mesmo tempo votar como quem faz como quem compra um sorvete na rua, esses gestos, eles estão hoje
todos muito, digamos, justapostos e confundidos entre eles. Então, para fechar a pergunta colocada pela Anne, como produzir esperança a partir disso? Como eu falava antes, acho que na parte que vocês não escutaram, a esperança não deve ser vista como simplesmente um sentimento. A esperança precisa ser vista como uma produção de desejo. Então, ela precisa ser vista a partir de uma perspectiva ético-política como um combustível da nossa ação. Então, a esperança é uma coisa boa e uma coisa produtiva à medida que ela nos move para a nossa própria emancipação, para a nossa própria autonomia, e nesse sentido, libertando-nos também, principalmente inicialmente, libertando-nos justamente dessas amarras da economia, dizer assim, da economia linguística, dessa economia política linguística sob a qual nós estamos, enfim, submetidas e submetidos na nossa época. Ou seja, a esperança não deve ser algo que a gente espera que nos aconteça, mas a esperança deve ser alguma coisa que a gente deve produzir. E ela passa pela nossa capacidade de produzir outra linguagem para que aconteça um repovoamento civilizatório do mundo das redes sociais, do mundo da vida cotidiana, do mundo da esfera pública, que precisa ser reconstruído, porque esse mundo foi destruído pelo processo bolsonarista, fascista, e como eu venho chamando, turbofascista, turbotecno, nazi, macho fascista, a gente está diante desse cenário. Nossa, muito obrigada pela resposta, e é uma reflexão que nós precisamos fazer o tempo todo, né? Como não desistir, né, também dessa perspectiva de comunicação e de trabalho com uma linguagem que não tem como voltar atrás também, né? A gente não tem como deixar de comunicar. O professor Raniele Pereira do Nascimento Pinto, ele é mestrando em História pela Universidade Federal de Goiás, é membro fundador do Anômalos, grupo de pesquisa em interseccionalidades e história, e também é membro do GPEG, que é o grupo de pesquisa, de estudo em pesquisa em gênero, né, da Faculdade de História da UFG. Quero, inclusive, mandar um oi para a professora Ana Carolina, que é a líder do grupo que está presente aqui também. Ele tem uma pergunta. Professor Raniele, a palavra está com você. Olá, conseguem me ver? Isso. Bom dia a todas e todes, né? É um prazer imenso participar desse evento, ter a professora Tiburi por perto e poder, de alguma forma, dialogar, né? E, professora, eu li o seu trabalho, tenho acompanhado algumas lives, tenho lido outros trabalhos que você já produziu, e uma questão que eu acho que me atravessa, né, como pesquisador da história da sexualidade, das homossexualidades na América Latina, é pensar o nosso desafio com as chamadas fake news, né? Então, a senhora, você destaca que a política é um espaço ativo que está sempre em construção. Reflete ainda que a democracia precisa ser reconstruída ou está por se fazer, pelo menos na nossa concepção de democracia, né? Nesse sentido, eu gostaria de saber como você vê o fenômeno das fake news no Brasil, como elas têm contribuído para que nós aprofundemos cada vez mais numa crise política que parece não ter fim, né? E como esta instrumentalização perversa, e eu acho que a perversidade ela surge como uma categoria, auxilia no processo de atuação desse dispositivo de defesa. Muito obrigado pelo espaço, viu? Alô? Oi, obrigada, Raniele, pela sua pergunta importantíssima também. Como eu vejo essa questão que você levanta?
Eu fui vítima e continuo sendo vítima de fake news. E de uma campanha de difamação que me chega diariamente, ainda do Brasil. Mal sabem os infelizes que é por isso mesmo, porque eles me atacam, que eu continuo sendo apoiada por instituições estrangeiras e vivendo fora do Brasil. Claro que para alguns isso é uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito boa justamente para essas pessoas que me odeiam. Desculpem, mas é ao mesmo tempo alguma coisa que eu acho que nós devemos usar para aprendermos sobre nossas histórias, sobre nossa democracia, sobre o Estado democrático de direito e sobre isso que eu estava levantando antes a partir da resposta que eu tentei dar à pergunta da professora Anne, que é a gente pensar no empobrecimento da linguagem, no papel que os intelectuais, que os professores têm, e como esses professores apavoram essa extrema-direita a ponto de que é preciso destruir um professor. No caso, eu acho que eu sou vítima disso. Enquanto se deve fazer... Qual é o projeto, né, da extrema-direita? Fazer com que avance figuras como o Olavo de Carvalho e destruir figuras como eu. Uma professora de filosofia que fala de maneira crítica, analítica, política, e que é uma pessoa viva e concreta, e que não é eu não sou um filósofo, como diz que tem por aí, fazendo acordo com o sistema, né? Então, eu sou uma filósofa feminista, crítica, comunista, e como uma bruxa no século XVI, vamos dizer assim, que precisava ser queimada. Só que hoje não precisa colocar a pessoa, nem todas as pessoas é possível colocar na hogueira real ou matá-las, né, como fizeram com Marielle Franco. Às vezes você pode também fazer o que eu chamo de fogueira digital, né? Então é uma fogueira nas redes, né? Uma fogueira que é uma verdadeira artilharia de destruição de personalidades e de reputações, né? Então, mas isso fica também ao mesmo tempo cada vez mais claro que há um jogo político. Esse jogo político foi jogado pela internet por vários oportunistas. Bolsonaro mesmo é um oportunista disso tudo, ele e seus filhos. Aquele Steve Bannon que foi preso, né, nos Estados Unidos há pouco, acusado de corrupção, sujeito faz parte disso e apoiou e ajudou Bolsonaro a crescer e avançar, desculpem, através de fake news também, através de todo esse processo cheio de erros e cheio de problemas em relação à campanha de Bolsonaro. E, bom, qual é a questão que, a meu ver, está em jogo? Quando a gente fala de política, a gente, em geral, pensa em ação. Quando a gente está pensando em fake news, a gente está pensando na ação midiática, a gente pensa no gabinete do ódio, a gente pensa nesses blogueiros que foram avisados, né, pelo próprio CEO do Google, como vocês devem ter visto naquele material, naquela matéria feita pelo The Intercept. E esses blogueiros que ganhavam para falar mal do PT, eles sabendo que se devia falar mal, ou melhor, sabendo que o antipetismo era o melhor assunto para ganhar dinheiro, então eles faziam dos seus blogs espaços de difusão desse discurso de ódio. Vocês podem ver matéria sobre isso no The Intercept. Mas qual é a questão que eu quero tocar? A gente pensa, quando falamos de fake news, quando falamos de desinformação, pensamos em ação política, em ação midiática política. A gente não pode nunca esquecer da participação do judiciário nisso tudo, o lavajatismo que se implantou junto com o bolsonarismo no Brasil, né? Um é irmão gêmeo, gêmeo do outro, né? Mas a questão das fake news e da desinformação nos traz um problema mais profundo e a partir do qual realmente a democracia e toda a ação política fica comprometida, que é o problema da verdade.
Então, há algum tempo, as pessoas vêm falando pelo mundo afora do tema da pós-verdade, por exemplo, mas se nós estivermos de acordo que a verdade é o caminho, que não há outra saída, então nós podemos abandonar o nosso velho mundo humano e partir para outra história. Claro, vamos partir inevitavelmente partiremos para o cinismo, a hipocrisia e a barbárie. Aliás, tudo isso tem vencido, enquanto que a busca pela verdade, que é o princípio filosófico por excelência, tem sido cancelado. Quando esse governo de extrema-direita cria um guru que eles chamam de filósofo, vocês conseguem perceber que essa é uma estratégia uma estratégia, inclusive, tokenista, né? Token, né? Daquele sujeito que vai fazer a vez de todos os outros dentro de uma determinada cena. Assim como o presidente racista e negro e racista, né? da Fundação Palmares. Assim como uma mulher machista, homofóbica e alucinada, como é a ministra das Mulheres. E assim por diante. Ou seja, você coloca uma pessoa que é o contrário daquilo que ela deveria representar num lugar de poder. Então, ela age contra aquilo mesmo que ela deveria proteger. E as fake news, elas têm essa função de serem notícias que são colocadas no lugar da verdade, que devem valer como verdadeiras, no entanto, são falsas, e por isso mesmo elas comprometem o próprio sentido da verdade, da mesma maneira que um filósofo como Olavo de Carvalho compromete o sentido da filosofia, da mesma maneira que um racista negro compromete o sentido da luta antirracista numa fundação criada em nome da luta antirracista no Brasil, e por aí vai. Então, esse é o problema. Se a gente não voltar a buscar a verdade, se a gente não fizer um trabalho cotidiano nas nossas áreas, nós que somos professores, educadores, filósofos, antropólogos, sociólogos, historiadores, não importa. Nós todos que somos do campo das ciências humanas, nós todos que somos pessoas preocupadas com o destino mental, ético e político da nação. Nós temos que fazer esse esforço e devemos nos engajar em todas as iniciativas que permitam a gente reconstruir essa esfera de busca da verdade e esse valor da verdade, que é o valor básico da democracia. Porque a democracia, por que a democracia nas democracias você defende a participação dos cidadãos? Porque faz sentido, porque é verdade que essas pessoas são seres humanos racionais que podem fazer uso da palavra e uso do espaço e que podem ter acesso a direitos e que têm o direito de ter direitos e que têm o direito de defender direitos. E tudo isso que eu estou colocando é da esfera da verdade. Por isso a sensação que vocês estão tendo, e isso eu já falava lá no ridículo, Professora, cortou, nós não estamos te ouvindo. Acho que caiu. Caiu. Na hora que ela ia citar o como conversar. Voltou. Voltou? Acho que sim. Tá ouvindo, Márcia? Quando é que eu parei de escutar? Você parou assim quando você ia citar o exemplo de como conversar com o fascista. Você ia citar a sua obra como exemplo. Eu acho que era o ridículo político. Então, quando eu falei do ridículo político, eu estava falando que eu já falava dessa questão da alucinação lá no ridículo político, embora seja um assunto muito mais, evidentemente, do delírio do poder. E aí, qual era a questão? Era a gente entender essa sensação que nós estamos tendo essa sensação de distopia, essa sensação de que nós estamos dentro de um pesadelo e não acordamos nunca, a sensação de estarmos dentro de um filme de terror B,
né? Então, isso tem a ver justamente com a perda do patamar, do parâmetro básico da verdade que estrutura nossa relação com a própria realidade. É como se a gente estivesse diariamente perdendo a prova da realidade. E isso, nós que somos críticos do sistema, mas também aqueles que são a favor do sistema e que parecem absolutamente alucinados. E nós que somos críticos, temos a sensação de um pesadelo, enquanto que essas outras pessoas têm a sensação de que elas, enfim, elas nem têm sensação nenhuma, elas se sentem absolutamente engajadas com uma certa ideia de realidade que veio a ser construída pelo governo a partir de toda uma programação publicitária, de uma ordem de discurso, e por aí vai. Então, agradeço muito a sua pergunta e espero que vocês tenham conseguido escutar um pouco do que eu tentei colocar. Professora, escutei sim, escutamos sim, né? Muito obrigado pelo esclarecimento, pelo diálogo. E eu acho que talvez, né, a questão lá da Anne e essa questão, né, de vivermos em uma distopia ou de sentirmos que vivemos em uma distopia exige de nós a capacidade de reinventar ou de criar um projeto político baseado nessa racionalidade, baseado nessa busca de verdade e que nos guie para fora dessa crise, né? Mas muito obrigado, quero mais uma vez agradecer e continuamos juntos por aqui. Certinho, muito obrigada, Raniele, professor Raniele, pela participação. Agora eu convido a professora Flávia Pereira Machado, né, que é doutoranda em História pela Universidade Federal de Goiás, também é professora no Instituto Federal de Goiás e integrante do Grupo de Estudos em Pesquisa e Gênero, o GPEG, né, e pesquisadora do Anômalo. Professora, a palavra está com você. Obrigada, Anne. Quero agradecer a presença de todas, todos e todes. Agradecer, né, o aceite do convite da professora Márcia. A gente sabe o quanto ela é ocupada, né, está sempre envolvida em uma série de atividades. A pergunta, né, que eu te faço, professora Márcia, ela é muito cara a todos nós, né, a gente pensando, né, que hoje a gente tem aquilo que a Butler chama, né, de corpos vivíveis, né, e a gente também tem corpos matáveis, né, e a gente está vivendo esse momento de aprofundamento de uma crise política, econômica e sanitária, né, eu gostaria que a senhora que você, né, me dissesse se é possível a gente relacionar, né, esse momento, que é o que você aponta no seu livro como a racionalidade capitalista, como parte dessa racionalidade capitalista, com o que também é chamado de um cancelamento da política pelas elites econômicas. Existe uma relação, são projetos que caminham juntos, e contraponto a tudo isso, como a gente poderia, né, em termos de resistência, recriar a democracia, né? Uhum. Então, Flávia, vocês todos são especialistas em perguntas cruciais, né? Agradeço muito pela sua pergunta também. Olha só, como me colocar em diálogo com a sua questão. Eu confesso que eu sempre fico um pouco ansiosa quando a pergunta e essa pergunta não cessa de se colocar, né? Que é a pergunta como. Então, esse operador discursivo, né, que nos coloca diante da urgência da solução, diante da urgência de um método, sempre me deixa um pouco desconfortável, mas eu acho que os desconfortos são muito necessários e importantes, e eu tenho tentado resolver isso, me colocando justamente o problema do como, né? Então, como faremos? E por que eu estou colocando a pergunta dessa maneira? Porque eu estou fazendo essa exegese da sua própria pergunta? Porque eu acredito que nós não temos como
nós não temos como resolver nenhum tipo de problema, sequer temos como responder uma pergunta, se nós não fizermos sempre uma espécie de retorno metateórico a essa pergunta, a esse operador. Então, qual é a mediação que a gente usa? Então, essa é a minha pergunta, né? Qual é a mediação que a gente usa para fazer essa pergunta? Por que eu pergunto como sempre e por que eu não pergunto antes o quê? E nesse sentido, a gente precisa, a meu ver, partir para um passo atrás e começar a entender com mais profundidade os fenômenos para poder sair, digamos, dos problemas, né, dos abismos nos quais esses fenômenos nos colocam. Desculpe esse longo introito, né, para poder responder a sua pergunta, mas é que realmente ela me provoca nessa linha. Então, eu vou lançar um livro que eu espero que vocês possam ler, vou ficar muito grata se vocês lerem, no final do mês de outubro, um livro que se chama Como Derrotar o turbotecno macho nazi-fascismo, ou seja lá o nome que se queira dar a esse fenômeno. O livro tem esse título todo. E aí, estou contando para vocês, não tenho falado em aberto sobre esse livro ainda, porque ele ainda não apareceu nas livrarias, então tem que esperar um pouco, porque senão depois as pessoas começam a procurar e ele não está por aí. Mas acho que ele já deve estar chegando também nesse esquema de pré-vendas. Mas, enfim, por que eu me recoloquei essa pergunta? Em 2015, eu tinha escrito aquele livro Como Conversar com um Fascista, que era uma pergunta quase irônica, era uma pergunta provocativa para que as pessoas se dessem conta de que já estávamos enfrentando na nossa vida cotidiana, nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, nas redes sociais, já estávamos enfrentando um tremendo de um discurso de ódio muito pesado e que o fascismo já estava realmente, ainda que na sua ascensão midiática inicial, ele já estava entre nós e ele tinha muita chance de avançar. E resolvi retomar algumas questões que ficaram para trás daquele livro e reavaliar também qual era a modalidade do fascismo que tinha se desenvolvido no Brasil nesses 5 anos, porque esse livro eu escrevi durante esse ano. E, quer dizer, 5 anos depois da publicação daquele primeiro livro, daquela primeira impressão, a gente continua com o mesmo problema. Só que agora não dá mais para a gente brincar, não dá mais para colocar uma ironia, não é mais uma provocação. Agora eu realmente fiz um livro para responder isso. Então, como derrotar o nazifascismo? E o problema é imenso porque derrotar o nazifascismo, ou derrotar o fascismo, que é um nome genérico que a gente pode dar a toda essas formas, né? Essa forma hiper especializada de autoritarismo, nós já tínhamos que viver em luta contra esse autoritarismo fascista na vida cotidiana, e agora nós temos uma formulação infinitamente mais complicada, e essa formulação exige de nós que a gente, então, além de compreender, que a gente proponha saídas, né? Então, antes tínhamos que fortalecer a educação, tínhamos que promover uma cultura da democracia forte, tínhamos que lutar pelas causas das mulheres, que são causas civilizatórias, a causa do aborto, a causa da educação, a causa da saúde, que são causas, sobretudo das mulheres, porque são causas tratadas na vida política como causas privadas e não como causas públicas, e tudo aquilo que é da ordem da vida privada, entre aspas, também tratado como sendo uma questão de ordem, digamos, feminina, como a questão do grande outro, né? Como dizia Simone de Beauvoir, aqueles assuntos que não interessam os homens, mas que são fundamentais na vida de uma sociedade, que são talvez até os mais fundamentais. Bom, então, tudo isso que nós tínhamos que fazer antes para derrotar aquele fascismo, que era só um fascismo potencial, nós temos que fazer hoje numa escala infinitamente mais radical. A nossa luta de antes tem que se radicalizar agora.
E essa radicalização passa também por enfrentamentos muito concretos na ordem da linguagem. E por isso eu acho que os intelectuais estão, como diz o povo, com a faca e o queijo na mão. E vejo muita gente fazendo isso, né? Vejo muita gente tomando as redes, criando canais de YouTube, criando perfis nas mais diversas redes, e muita gente se reunindo em coletivos para poder organizar com mais força as suas lutas. Então, eu acho que esse é um caminho de voltar aos processos civilizatórios pela cultura, pela educação, pela implantação de uma cultura do diálogo contra essa cultura do ódio, contra a cultura do estupro, a cultura do assédio, coisas do tipo. E, ao mesmo tempo, nós precisamos investir na esfera, vamos chamar assim, burocrática, da política burocrática, na esfera, então, institucional da política. E por isso eu vejo com muita esperança também a movimentação das mulheres, a movimentação feminista, nesses últimos anos e, sobretudo, agora, nesse ano de 2020, no final do ano passado para cá, e durante esse ano de 2020, das mulheres que estão se construindo como candidatas, as mulheres que estão aí assumindo justamente esse lugar da política mais crua, mais cruel, mais pesada. Quer dizer, essa política que as mulheres não faziam porque eram alijadas, né, expulsas, violentadas para que não participassem dela. E continuam sendo, o que aconteceu com Marielle Franco e o que acontece constantemente com mulheres que fazem política, no sentido de violências diversas sofridas, e às vezes até mesmo a morte, como houve de uma candidata, de uma pré-candidata há poucos dias na Baixada Fluminense, que eu não sei nem se vocês estão sabendo. Como eu estou citando muito um artigo, fazendo um parêntese aqui, da Laura Astrolábio, que conta sobre o assassinato dessa mulher, chamada Sandra de Souza, uma mulher que era do PSB e que era candidata em Magé, e que simplesmente foi morta, e agora se investiga, mas todo mundo fala de crime político. Mas é o caso, né? A Laura Astrolábio fala uma coisa muito importante. Ela diz que quem quiser entender de política no Brasil deve se ocupar de entender a Baixada Fluminense. Quem quiser entender Brasília tem que entender a Baixada Fluminense, porque, afinal de contas, Bolsonaro sai desse milicianato que é o reino, né, da Baixada Fluminense, e com o qual Bolsonaro tem muitas relações, a família Bolsonaro como um todo tem muitas relações. Mas aquele tipo de política, né? Aquele tipo de política misturada com machismo, crime, enfim, flor de lis, religião, né? A flor de lis metonímia de toda essa história também. Bom, então, só para tentar concluir, de fato, nesse último livro, trabalhei muito essa relação entre ascensão do autoritarismo e ascensão do capitalismo, ou seja, o próprio fascismo ou nazifascismo, ou turbotecno, macho nazifascismo, como sendo a tecnologia política ou a metodologia política utilizada pelo capitalismo nessa sua fase desesperada, nessa fase em que o capitalismo se encontra realmente numa das suas piores crises e ameaçado de não conseguir seguir. Então, ele já não é mais suportado pelas populações e, por isso mesmo, ele intensifica as suas atitudes, ele radicaliza os seus meios. E o fascismo, usado aqui, então, mais uma vez, para dizer mais uma vez, né, como nome genérico, esse fascismo ele vem a ser a saída, né, que esses donos do poder econômico encontram justamente para manter a sociedade sob controle. Então, agradeço a pergunta, Flávio. Professora Márcia, assim, é importante a gente pensar, né, como o capitalismo está se reinventando, né, e a gente precisa também reinventar as nossas ferramentas, né, e esse distanciamento entre os intelectuais, né, e as mídias de massa fez com que a gente fosse derrotado, né, em várias instâncias, seja
nosso próprio trabalho acadêmico, né, nesse avanço do autoritarismo nas universidades, seja em pautas, né, que já havíamos achado que estávamos, né, superando, e que, na verdade, a gente ainda tem, né, a gente ainda tem que se colocar ante os retrocessos, né. Muito obrigada, agradeço muito as suas palavras. Obrigada, professora Flávia. E agora, né, a sua maior fã, professora Márcia, a professora Tatiana Luiza, que é professora da Rede Estadual de Ensino, mestre em História, é membro do Grupo de Pesquisa em História do Direito da Mulher e de Gênero, da Unialfa, e também é membro do GPEG, da UFG. Professora Tatiana, a palavra está com você. Professora, Tá aí. ouvindo? Estou ouvindo. Agora todo mundo está ouvindo? Sim. Me apresenta a maior fã dela, ela já vai saber que eu sou mais fã dela que da Xuxa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse aceite de convite da Márcia Tiburi. É um prazer imenso tê-la aqui conosco. Foi uma luta diária assistir suas lives, é um prazer, mas uma luta em conseguir esse convite. A gente foi mesmo digamos, na cara dura, né? E assim, foi imensamente prazeroso ver a sua empatia, a sua sororidade, Márcia, com o nosso grupo, com nossos questionamentos, nossas angústias em geral. Então, primeiramente, eu quero agradecer. É uma honra, não só para todo o grupo, mas pessoalmente. Você faz parte da minha trajetória, você está presente no meu objeto de pesquisa, assim como suas ideias. Então, vou deixar agora um pouquinho para lá, senão eu vou ficar elogiando aqui e a gente não vai para a pergunta. Bom, Márcia, quem acompanha a sua trajetória, eu passei por várias obras suas, acompanho seu trabalho já há muito tempo. A gente sabe que Delírio de Poder foi publicado no primeiro trimestre de 2019, mas quem acompanha há muito tempo sua trajetória intelectual sabe que essa obra ela é antecedida por duas obras não menos importantes, que já foi muito citada e muito trabalhada na web de hoje, que é Como Conversar com um Fascista e O Ridículo Político. No Como Conversar com um Fascista, a gente se depara com uma análise, uma problematização desse autoritarismo do cotidiano, dos potenciais fascistas, digamos, no contexto político brasileiro. Já no ridículo político, eu consigo enxergar não uma forma de humor da política, mas, como diria Jorge Minuat, um escárnio, uma desqualificação, um delírio do humor, né? Aquela coisa do tio do pavê no ambiente político. Fazer político se torna um ato de escárnio. Então, a partir dessa leitura, a partir dessas duas premissas, dessas duas perspectivas, como analisar e como, digamos, problematizar a partir da sua própria fala em que linguagem é poder e poder é linguagem, como eu posso perceber a contribuição desses dispositivos para o dispositivo maior, que foi o dispositivo, não maior numa questão de hierarquia do que é mais importante, mas a partir do meu lugar de fala enquanto mulher, né? Como tudo isso desencadeou o dispositivo da misoginia no governo Dilma e como tudo isso foi crucial para o processo do golpe que nós sofremos, principalmente nós mulheres militantes de esquerda. Ei, Tatiana, muito obrigada pelas suas palavras carinhosas e amistosas, e muito obrigada também pela leitura e por acompanhar o desenvolvimento do meu trabalho, porque, de fato, há uma sequência no meu processo, assim, eu agradeço pela sua atenção a isso, há uma sequência entre esses 3 livros, e agora o quarto, né, que eu acabei de mencionar, que vai sair em outubro, mas há também uma continuidade que eu acredito que começa com um livro chamado O Olho de Vidro, que eu não sei se você conhece, que é um livro publicado em 2011.
e dali para frente é uma tentativa de analisar vamos dizer assim, a face política da estética e ao mesmo tempo eu vou crescendo para uma análise quando a gente chega, por exemplo, no Delírio do Poder, para uma análise já mais estética da política, né? Que tem um momento alto também no ridículo político. Bom, mas o que foi o ridículo político, né? E desses livros todos, talvez o mais interessante. O que ele foi para mim? Ele era uma tentativa de explicar como se dava a passagem da democracia para o autoritarismo fascista. Ou seja, qual é a chave, qual é a chave que a gente vira, qual é a porta que a gente abre para que o fascismo possa tomar lugar na sociedade. Atualmente, inclusive, eu acabei, como estou dando aula aqui na França, acabei no ano passado dando um curso aqui justamente sobre o ridículo político e revi a minha própria pesquisa e acabei escrevendo um artigo que vai sair numa revista no Brasil, que vai sair numa revista também lá na Argentina, vai sair numa revista aqui na França. Acabei escrevendo um trabalho bem acadêmico que depois eu posso, se você tiver interesse de ler, Tatiana, eu posso te mandar. Mas é um trabalho que eu acabei aprofundando a questão vamos chamar assim, às vezes eu fico com medo que tenha escapado aqui Bom, é um trabalho que eu acredito que eu avancei na análise e na produção dos fundamentos para a minha própria tese. Qual era a questão fundamental do ridículo político? Isso você percebeu muito bem. Não se trata de um simples risível, se trata de uma manipulação do risível. Então, a manipulação do risível se dá pela misoginia, se dá pelo racismo, as características que Bolsonaro usa, né? A forma que Bolsonaro chegou ao poder é a forma que se vale de um certo discurso grotesco, vamos dizer assim, e aliás um discurso bem grotesco desculpem, e um discurso grotesco que se transformou também ele numa espécie de capitalização política. Então, Bolsonaro chega sendo um sujeito meio engraçado, meio bobo, ninguém levava ele a sério, da mesma maneira que não se levou a sério quando eu falei de fascismo no Brasil, muita gente não levou a sério, muita gente brigou comigo, muita gente disse que eu estava louca, e isso há 5 anos atrás, o processo foi muito rápido para mudarem de ideia, né? Mas Bolsonaro fez isso, ele chegou como um bonachão, o tiozão, engraçado. Logo depois ele acelera, né, esse processo do engraçado rumo ao grotesco. Junto com ele, em 2016, várias pessoas aderem a essa performance. No livro eu falo dessa performatividade da política, né? Esse teatro da política. E esse discurso que tem consequências. O Foucault vai dizer que a consequência é sempre mais e mais poder, né? Então, quanto mais desqualificado o discurso, quanto mais patético o discurso, mais poderoso se torna o indivíduo que o utiliza. Aliás, Foucault é um personagem é um autor que eu usei bastante agora nessa pesquisa, nessa parte nova da pesquisa, porque o Foucault fala de uma figura que é o Bourrey, que é um personagem de uma peça de teatro da França do século XIX, e o Foucault fala justamente desse poder ubuesco. E tem um artigo que eu escrevi há poucos dias, que saiu na Carta Capital, que é justamente sobre esse lugar de Bolsonaro como uma espécie de novo Bourrey. Então, é o jeito que deseja o poder a qualquer custo, delira, alucina pelo poder, quer o poder a qualquer custo, mas quer o poder para quê? Quer o poder para comer, para matar, para beber, para fazer grosseria.
e para matar todo mundo, que é exatamente, claro, em termos figurativos, se vocês lerem o Rei, vocês vão entender do que eu estou falando. É isso que ele faz na peça e é isso que Bolsonaro também acaba fazendo no seu cotidiano. Então, mas, o que eu estava colocando, como Bolsonaro, há vários. O Theodor Adorno, que é um grande especialista em nazifascismo na Alemanha, que morreu nos anos 60, ele escreveu num dos seus textos que na Alemanha estava cheio de candidatos a Hitler. E nós podemos dizer também que no Brasil está cheio de candidatos a Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é mais um estereótipo ou até mesmo o protótipo de um tipo político que faz sucesso. No Ridículo Político, eu já apontava para esse perigo desses políticos que são medonhos e grotescos e bizarros. Eu cito, por exemplo, Berlusconi, eu cito o Tiririca entre nós, mas, enfim, Hitler e Mussolini já eram figuras que também tinham essa performance diante das massas. Então, são aquelas pessoas que primeiro aparecem como sujeitos engraçados, meio bobos, meio burros, inofensivos, e depois avançam, à medida que avançam, vão se tornando cada vez mais grotescos, até chegarem no ápice de cinismo, que foi o que aconteceu hoje. Bolsonaro é muito mais um cínico do que um bufão, quando ele debocha das pessoas, chamando de bundão, chamando as pessoas que morreram de coronavírus de bundão, né? Vê se um presidente pode usar esse tipo de linguajar. O linguajar contra o qual eu não tenho nada, mas eu acho que um presidente se manifestar dessa maneira causa estranhamento na população, e ele sabe que ele está fazendo isso e não está fazendo isso para ajudar ninguém, ele está fazendo isso apenas para escarnecer mesmo da população, né? Então, quero dizer com isso que a gente precisa prestar atenção nessa evolução da própria discursividade de Bolsonaro e dos políticos que, como ele, se elegeram em 2018. Olha só, Tatiana, meu livro é de 2017. Eu estava alertando para essa metodologia e para essa capitalização política que esses cidadãos, que esses sujeitos estavam fazendo já naquela época, e isso se comprovou como, assim, na realidade, infelizmente, na eleição de 2018, quando Bolsonaro e Witzel, e Dórias, e Janaínas Pascoal, e figuras desse tipo, se elegeram. E agora a gente está num estágio bem avançado disso. Daqui para frente a gente só vai avançar, a gente só vai atingir o pico, e se para que isso seja cancelado, para que isso não avance até as consequências ainda mais destrutivas que podem aparecer, como aconteceu na Alemanha nazista, eles foram até as últimas consequências, mas para que isso não aconteça, nós precisamos, evidentemente, derrotar o nazifascismo. A gente precisa tirar Bolsonaro do poder e eleger uma figura democrática para esse poder. É claro que Bolsonaro não é ninguém sozinho, ele só está no poder porque ele tem diversos, inúmeros apoiadores, seja a população brasileira que o apoia, e também aqui a gente precisaria de uma análise das massas que a gente pode deixar para uma outra hora, mas com certeza existem as oligarquias que estão do lado de Bolsonaro, que colocaram Bolsonaro no poder e que muitas vezes, inclusive, são objeto de ataque de Bolsonaro, e nesse sentido Bolsonaro sabe muito bem manipular sua própria posição, sua força política. Então, agradeço pela sua pergunta, Tatiana. Alô? Tatiana? Será que caiu a conexão? Não, está online, né? Professora Tatiana, você está ouvindo a gente? Bom, eu vou... Voltou? Estão ouvindo? Agora sim. Eu estou ouvindo, estão ouvindo? Sim. Sim. Está ouvindo?
Pode falar. Ah, tá. Não, eu tava problema no meu celular. Bom, primeiramente, muito obrigada, Márcia. Tô falando, tá dando pra ouvir? Tô Todo mundo ouvindo, tá sim. ouvindo, gente? Só me dá um sim ou Está, não. sim. Ah, tá bom. Sim, Tá, agradecer primeiramente, agradecer primeiramente essa explanação, porque dentro do delírio do poder eu vejo essa preocupação, eu vejo um posicionamento, inclusive pessoal seu em relação ao golpe sofrido da nossa ex-presidenta, Dilma Rousseff, que não foi um golpe. Eu falo que a Dilma ela não foi julgada por ser uma estadista, mas antes de tudo por ser uma mulher. E essa presença da análise do discurso na sua obra é algo muito intrigante quando a gente traz a perspectiva do humor. Como o humor mal entendido, que aqui eu não trato toda essa concepção que fizeram com a ex-presidenta como humor, mas como um escárnio, como um processo desqualificador, como um processo de denegrir a imagem da nossa primeira mulher a alcançar o maior cargo do Poder Executivo no Brasil e que foi vítima de todo esse discurso misógino. Né? Então, me chama cada vez mais a atenção do perigo dessa operação do discurso através da linguagem humorística, como ela é potencial, ela é operacional para a naturalização das desigualdades de gênero. Como a Dilma foi vítima desse discurso desqualificador dentro do seu governo. Então, eu acho que não só resgatar a imagem da Dilma Rousseff, mas de outras mulheres dentro do processo, dentro da história, dentro da historiografia, dentro de todo o processo político, eu acho que é mais do que é uma tônica agora da gente ter que trabalhar. Então, antes de tudo, muito obrigada pelas suas palavras. Eu não vou mentir, essa fala ela vai de encontro ao meu objeto de estudo, que é justamente eu trabalho com charges, com análise do discurso nas charges e como o humor produzido por essas charges são potenciais para a operação das desigualdades de gênero. E essa linguagem dentro do governo Dilma eu vejo como uma operação da misoginia, do patriarcado, do machismo, em que nós fomos golpeadas. Então, desde já, muito obrigada, professora Márcia, foi um prazer enorme falar com você. E desde antemão já falo que eu quero sim o artigo, a obra acadêmica, né? A gente vai dialogar por aí. E olha só, e possivelmente já vou aqui de antemão pedir um dia, não custa sonhar, né? Quem sabe até uma participação de uma banca no meu futuro doutorado, seria uma honra tê-la conosco numa banca, numa orientação. Muito obrigada, Márcia, e agora eu passo a palavra para a nossa moderadora. Certinho. Obrigada, professora Tatiana. Tatiana, né? Eu acho esquisito chamar ela de professora Tatiana, gente, porque essa aqui é minha amiga de uns 10 anos e amiga para todas as horas, né? Professora Márcia, eu não sei se a senhora ainda tem tempo, a professora Maria Isabel, ela está com problemas de conexão, ela me passou a pergunta dela, só que a gente já estourou o tempo aqui, então eu não sei como é que está a sua agenda, se temos tempo para mais uma pergunta, e a gente ainda tem um sorteio do livro, né, dos livros. Uhum. Eu acho que a gente pode tentar fazer rapidamente essa pergunta e eu respondo rapidamente, porque daqui 10 minutos eu tenho uma outra atividade. Nossa, então, entendi. Não, vou fazer rapidinho. Tá bom, Ela diz obrigada. que em seu livro você destaca a impotência como companheira da precariedade, assim como a sua própria dominação pela impotência em determinado momento. Você acredita que no atual cenário político ainda é possível nos desvencilhar das amarras da impotência e mantermos o otimismo? Você não acha que a impotência hoje, tão presente em nossa sociedade capitalista precária, pode ser revertida sem a mudança de todo o sistema? Claro. Depois agradeço pela pergunta da Maria Isabel. Eu vou tentar responder rapidamente, eu sei que eu estou dando respostas muito longas, mas aqui vai, a tentativa. Vejam só, nós nunca podemos resolver nada sozinhos. Não existe essa alternativa. A força do indivíduo, ela é sempre, digamos, desproporcional
as forças antagônicas, que são forças das classes, forças dos processos históricos, forças, enfim, dos algozes diversos contra o corpo de um sujeito. Né? Em outras palavras, o capitalismo, que é o sistema de opressão sob o qual nós vivemos, é um sistema que visa justamente os corpos dos indivíduos. Então, se a gente pensar em termos Foucaultianos, em termos de biopoder, quando ele fala, aliás, sobre biopoder, quer dizer, o poder que calcula sobre a vida, ele fala também de um anátomo-poder, que é o poder que calcula sobre o corpo físico. E Adorno e Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento, 20 anos antes de Foucault, eles falavam também que o capitalismo visa sempre os corpos. Então, que o capitalismo age para dominar e controlar e abusar e violentar o corpo dos trabalhadores, o corpo das mulheres, o corpo das pessoas escravizadas, o corpo daquele que é marcado por um estigma cultural ou por algum tipo de estigma étnico. Então, o capitalismo sempre visa os corpos e tenta justamente permitir isso. Numa das perguntas anteriores veio essa questão também, né? Permite a certos corpos viverem e não permite a outros que esses corpos vivam. E esses corpos que não podem viver são esses corpos que estão lançados nisso que a gente pode chamar genericamente, acho que a primeira pessoa a ter dado esse nome, assim, a ter usado essa palavra nessa acepção é muito a Judith Butler. E, de fato, então esses corpos precarizados, as vidas precarizadas, são vidas absolutamente lançadas na impotência. E essas vidas lançadas na impotência, então, são vidas que não podem nada, que só poderão alguma coisa se elas tiverem algum tipo de apoio, ou se elas tiverem formas de unir-se a outros corpos para produzir luta. Então, o que a gente deve saber é que para enfrentar as intempéries sociopolíticas e econômicas, nós precisamos ter elos, nós precisamos estabelecer elos com outras pessoas. As feministas vêm fazendo isso há muito tempo, mas a luta feminista cresceu e avançou no século XX porque as mulheres resolveram se unir. E como as mulheres conseguiram se unir? Porque elas foram em busca umas das outras, mas também porque essas mulheres, elas tiveram que sair para trabalhar. Então, são mulheres trabalhadoras, e são mulheres que se juntam também. As mulheres precisavam sair para trabalhar, mas que podiam sair para lutar pelo voto. Até um ponto em que todas elas começam a lutar pelo direito de votar. Inclusive essas mulheres de classes sociais antagônicas. E até que depois, na evolução histórica, hoje nós estamos, acho que, nesse estágio, então, questões raciais, questões de sexualidade também entraram na cena, e hoje mulheres heterossexuais, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres indígenas, mulheres trans, e mulheres lésbicas, e lésbicas que não se dizem mulheres, e feministas que não se dizem mulheres, enfim, todas essas pessoas de universos que antes não eram feitos e contemplados na esfera pública, não eram contemplados em seus direitos, nem sequer no básico direito de estar presente, que é o direito sobre o qual fala a Hannah Arendt, né? Então, é importante que a gente saiba disso, e que a gente saiba disso, saiba do que, né? Saiba que a união faz a força. Isso é o básico, né? Nós precisamos nos juntar aos coletivos, nós precisamos formar novos coletivos. Se o nosso coletivo é virtual, não importa, se o nosso coletivo é físico, tanto melhor, mas é fundamental que a gente saiba produzir coletividade, uma coletividade transformadora, que só pode se construir na base de princípios democráticos. E, a meu ver, o princípio democrático que precisa estar em cena é o diálogo. O que é o diálogo? O diálogo é justamente a presença da diferença, a proteção dessa presença da diferença. E, nesse sentido, eu acredito que nós podemos ir bem longe, né? Nós podemos avançar para além da nossa impotência, mas não faremos isso sozinhos,
nos punindo, nos deprimindo, lançados na melancolia da vida cotidiana. O que a gente precisa mesmo é encontrar caminhos de luta, e esses caminhos são os mais diversos. Você pode atuar no movimento sem teto, se você é um sem teto ou não. Você pode atuar no movimento MST, se você é um sem terra ou não. Você pode atuar no movimento feminista, se você é uma feminista ou se você tem simpatia por essa causa, e por aí vai. Então, acho que nós precisamos criar os movimentos ou criar os coletivos que apoiam os movimentos, e agora em 2020 a gente tem a chance de apoiar mulheres candidatas, apoiar feministas, né? Fazer do nosso voto um voto feminista. Sim, verdade. Acho que nós nunca tivemos tantas candidatas como estamos tendo nessas eleições de agora, né? Isso é muito importante. E não desanimar, né? É isso. Vamos nos unir a quem, né, também quer lutar, a quem também não desiste aí, né, da gente conseguir algo melhor. Professor, eu sei que seu tempo estourou, mas a gente quer sortear, né, alguns livros, dois livros aqui. A professora Flávia fez uma lista. Então, professora Flávia. Deixa eu só mostrar os livros antes, gente, para o pessoal saber. Ó, esse é o que a gente debateu hoje, Delírio do Poder, né? Psicopoder e loucura coletiva na era da desinformação. E esse aqui é o nosso bichinho a gente fala de cabeceira, né, Anne? Que a gente debate ele para tudo no grupo, que é Como Conversar com o Fascista, que a professora Márcia falou, que foi publicado em 2015. É uma obra maravilhosa, ela, assim, eu falo que é uma anunciação do que estava por vir. A gente já estava vivendo, mas muitos não tinham consciência do que nós já estávamos passando. Então, são duas obras maravilhosas e que não escaparam ao debate de hoje. Então, a gente vai qual primeiro? A gente sorteia Delírio do Poder ou Como Conversar com o Fascista? Delírio. Vamos para o Delírio. Eu consegui, aqui na lista, 124 nomes. Então, alguns saíram, outros entraram. E aí, a gente pede para a professora Márcia falar um número agora, para a gente sortear o Delírio. Aí, quem não estiver presente, a gente passa para outro número. Tá bom. De 1 a 124, né? Número 13. Eu sabia! Eu também. Número 13. Eu avisei. Astúria Fonseca, é isso? Vamos ver se ela ainda está presente na sala. Astúria Martins da Fonseca. Tem que estar presente, hein? Pelo menos não está mais presente. Pode sortear outro. Tem que passar presente. Nossa, meu Deus, eu sabia. Vamos para o próximo. Vamos para... A gente tirou o 17. Não, a gente tirou o 17, porque a gente é democrático. Não, a Astúria está presente? Está presente, é porque é com H. É com H o nome dela. Está presente. Então tá. Então pronto. Ela ganhou, então? Levou? Astúria, chiquérrima. Meu Deus, era meu sonho. Imagina ganhar um livro. Sim, Márcia Tiburi ainda. Vai o outro agora. Como Conversar com o Fascista. Agora o próximo número, professora Márcia. Maravilhoso, gente. Essa obra é maravilhosa. Leitura obrigatória. Vamos colocar o número 150. Não é só até 124. 124? Então vamos colocar esse, 124. Os últimos serão os primeiros. 124 é o Marco Aurélio, tá presente? Marco Aurélio. Marco Aurélio é o Marco. Não, se for o Marco do Rio, pergunta se é o Marco que está no Rio, gente. Ele não vai poder vir. Não, ele saiu. Um beijo, Marco. Próximo número. A gente estava acompanhando, é direto do Rio. O Brasil inteiro está te acompanhando. Então vamos para o 104. 104. Débora Duarte. A Débora tá... Deixa eu ver se ela tá aqui. Ela estava aqui agora. Saiu também. Saiu. Gente, deixa pra mim. Parece aquele joguinho de quando a gente era criança. Foi ao ar, perdeu um lugar. Nossa, ela vai ficar também, viu? Porque se tem uma pessoa que gosta de ganhar sorteio de livro é a Débora. Tá. Então vamos lá no outro. Eu vou sugerir o 83. 83?
Sidney. Sidney. Saiu também. Gente, Saiu também. gente, sorteia eu, tá tudo certo. Mais um Gente, como a professor. professora tem que sair, Vai aí, Flavinha. pode ser um número posterior ou antecessor, não? Posterior, que aí a pessoa está presente. Pode Sim. ser? Aí a gente adianta. Então, a Estela do Nascimento, que é o número 86. Não, 84. Estela do Nascimento, ela tá aí, né? Ou com E? É com S. Estela do Nascimento. Tá Ela aqui. tá aí sim, aqui, ó. Tá. Ótimo, então pronto. Então as ganhadoras é a Astúria e a Estela do Nascimento. Certinho. Astúria com delírio de poder, a Estela como conversar com o fascista, né? E as Isso. ganhadoras devem ir até a livraria Palavrear, né, professora Tatiana, buscar? A partir de amanhã, às 10 da manhã. Isso. Certinho. Pode ir lá e pegar a sua obra magnífica. Eu acho que a gente já podia deixar outra live agendada para a próxima obra da professora Márcia Tiburi. O que vocês acham? Aquela assim, né? Vai que cola. Professora Márcia, eu quero agradecer, então, eu sei que a senhora já está com compromisso, a gente já está tomando do seu tempo aí, né? Então, muito obrigada pelo convite, pela sua participação, né, por nos ouvir e nos responder, e muito sucesso e muita coragem para você sempre. Um beijo. Para vocês também, adorei encontrar com vocês. Muito obrigada pelo carinho, pelas leituras e sigamos em frente, que a causa da democracia é de todas nós, né? Um grande beijo a vocês todas. Beijo. Um beijo, Márcia. Obrigada. Resiliência, minha querida. Beijo. Até mais. Tchau. Até mais.